Deus é bom? Você tem certeza disso? Como que você pode saber se Deus é bom mesmo? A justiça divina, ela é perfeita? Agora, se Deus é bom, por que pessoas boas sofrem? Você já se perguntou? Se Ele faz justiça, por que as pessoas más prosperam enquanto as pessoas de bem sofrem demais? Como é que Deus vai fazer justiça nesse caso? Quando que a justiça de Deus vai ser plenamente conhecida diante de todas as pessoas? Se você ainda não tem certeza sobre esse tema, o programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender por que Deus não pode cometer injustiça. O programa está começando agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Fica comigo aqui, não vai embora não. Nós vamos juntos hoje falar sobre temas importantes, abrir a Bíblia. Eu tenho certeza que hoje Deus quer falar com você. Talvez como nunca antes, hoje Ele quer falar com você. Eu quero também aproveitar aqui, já no começo do programa, mandar um abraço enorme para pessoas que se espalham nesse Brasilzão de Deus, de norte a sul, de leste a oeste, nordeste, norte, centro-oeste, sul, sudeste do Brasil. Pessoas que abençoam a vida de muitas pessoas. Quem são esses? Eu quero mandar o meu abraço em nome aqui de toda a produção, diretor, produtora, pessoal que trabalha aqui nas câmeras. Um abraço para você que é anjo da esperança. A gente aqui não se cansa de agradecer a Deus pela sua vida e a sua disposição em ser a nossa grande e poderosa dupla missionária. Por causa das suas doações, a gente consegue fazer muito mais aqui na TV Novo Tempo. Então, muito obrigado, porque todos os meses você doa aqui para o Anjos da Esperança. E se você não doou ainda, porque você não é anjo, mas você gosta da Novo Tempo, ela fica ligada dia e noite, e Deus está chamando você para se unir a esse ministério, então faz o seguinte, liga para a gente agora mesmo, telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Esse é o telefone da Central de Atendimento dos Anjos da Esperança. Você vai ligar aqui com os nossos queridos amigos que vão esclarecer para você quais são os meios que você pode fazer sua doação. Você pode fazer doação por transferência bancária, boleto, enfim. O meio você escolhe, mas a bênção é a mesma para nós e para aqueles que assistem, acompanham e também querem saber mais da Palavra de Deus. E eu queria nesse instante, dizer para você que está aqui conectado com a gente, para que você entre agora em contato através do WhatsApp 0 operadora 12 20, aliás, 9012, melhor dizendo, que é o WhatsApp, né? 982 444449. Esse é o WhatsApp para você entrar em contato, mandar uma mensagem e dizer assim, olha, eu quero o guia de estudos à procura da verdade. Se você talvez queira estudar mais e aprender mais sobre Deus, a atuação dele na sua vida, quais são os seus planos, você está à mercê do acaso, Deus tem um destino para você, qual que é o plano de Deus para a sua vida, você está perdido, está perdida, não sabe para onde está indo? Então, olha, entre em contato com a gente agora e peça o seu guia de estudos à procura da verdade. São 15 lições extraordinárias dentro desse guia que vão te ajudar a compreender a sua jornada aqui na Terra de uma maneira muito melhor. Vai abençoar você imensamente. É só entrar em contato com a gente agora. Você vai receber sem custo algum esse guia de estudos, tá bem? Deixa eu me conectar aqui com você para falar sobre a nossa série. Nós estamos aqui, no Está Escrito, estudando sobre o que Deus não pode fazer. E hoje a gente vai estudar aqui um tema que é bastante interessante, é motivo até de questionamento de muitas pessoas, que é Deus não pode cometer injustiça.
Deus é injusto ou não? Vem comigo para a Bíblia, livro de Jó, capítulo 34. Abra aí, Jó, capítulo 34. Quero ler com você o verso 12. Diz assim: na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Vou usar agora aqui uma versão diferente da minha Bíblia aqui. A versão é a Nova Versão Internacional. Talvez seja aí a que você tem em casa. Mas diz assim, olha, não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal e que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Sabe por quê? Porque Deus não pode fazer injustiça. Você já foi injustiçado alguma vez? Eu me lembro quando era pequeno, eu estava em casa, nós morávamos na frente de uma praça, no interior aqui do estado de São Paulo, e meu irmão mais velho pediu para que eu ajudasse ele para empinar a pipa. Eu fiquei segurando a pipa e ele saiu correndo, em vez da pipa subir, ela desceu e quebrou e espatifou no chão. E ele ficou nervoso demais comigo. Olha o que você fez, você não segurou direito. Eu falei, eu só estava segurando, né? Não fiz nada demais. Ele ficou tão nervoso que ele pegou a lata que estava com a linha da pipa, que era aquelas latas do azeite galo, e ele saiu correndo na minha direção e eu, com medo dele, fui para casa. Tinha uma porta que eu precisei abrir, era uma porta que tinha vidro, e ele jogou a lata, e eu sabia que lata não faz curva, saí da frente da lata, a lata foi e quebrou o vidro. Quando o vidro quebrou, meu pai, que estava dentro de casa, ouviu o barulho, desceu. Quando ele chegou, eu não tive nem tempo de explicar. Meu irmão já começou, olha pai, o que o Robson fez. Bom, naquele dia eu levei uma surra do meu pai. Mas pior do que apanhar, sabe o que foi? Depois que eu apanhei, meu pai disse assim, olha, você vai pegar aqui esse dinheiro, você vai no centro, vai comprar o vidro, e você vai vir aqui e vai colocar o vidro no lugar que você quebrou. Eu não tive nem tempo e condição de me justificar. E como foi duro ser injustiçado 2 vezes naquela ocasião. Talvez você esteja pensando assim, mas o que você passou não é nada. Você precisava experimentar o que eu passei, como eu fui injustiçado. Deixa eu te dizer, a Bíblia, ela apresenta o aspecto da justiça divina. Qual que é a visão bíblica sobre a justiça de Deus? Veja, esse é um tema muito complexo. Ele tem multifaces, ele é multifacetado e a gente pode estudar ele em diversas passagens da Bíblia. Ou seja, se a gente fosse resumir, a Bíblia ensina que a justiça de Deus ela é perfeita. Mais do que isso, ela é imparcial e ainda ela é inabalável. Ou seja, não há nada melhor do que a justiça de Deus. Tem alguns textos muito importantes que falam sobre a justiça divina. E eu queria que você me acompanhasse aqui para ler alguns desses textos. O primeiro deles está lá em Deuteronômio 32, o verso 4. Olha que lindo esse texto. Diz assim, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é verdadeiro, ele é justo. Que coisa extraordinária, né? Todos os caminhos de Deus são justos. É um verso bonito que fala sobre a natureza da justiça de Deus. Deus é verdadeiro, ele é justo. Mas esse não é o único verso. Tem um outro aqui, está lá nos Salmos, no livro dos Salmos, Salmo 89, o verso 14. Diz assim, a justiça e o direito são a base do teu trono. Amor e fidelidade vão à tua frente. Olha, a justiça e o direito são a base do teu trono. É diante dessas afirmações que a gente se pergunta, mas se a justiça de Deus é tão perfeita, é a base do governo dele, por que tem tanta desordem no mundo? Mas não vamos focar nisso agora não. Vamos olhar um pouquinho mais sobre a justiça de Deus. Romanos 3, o verso 26. Olha o que diz aqui. Romanos 3, 26. A fim de demonstrar a sua justiça no presente tempo, para ser justo e justificador daquele que tem fé
em Jesus. Veja, a fim de demonstrar a sua justiça no tempo presente, para ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja, Deus não é apenas justo, mas Ele torna o ser humano imperfeito justificado. Olha que coisa extraordinária. Deus, Ele se torna um agente de justiça na vida daqueles que se sentem desamparados, colocados de lado. É lindo demais a gente olhar para essa promessa. Mas ela não é única. Tem mais. Isaías 30, verso 18. O que diz? Isaías 30, 18. Por isso, o Senhor espera com tanto afinco para ser misericordioso com vocês e por isso se levanta para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Olha que coisa linda. A justiça de Deus, ela é vista na Bíblia como se fosse um atributo divino, ou seja, é uma característica, ou seja, faz parte do seu caráter. E ela se manifesta num julgamento que é imparcial. Veja, o Supremo do Universo, ele sim é imparcial, diferente do que a gente vê por aí. Na punição que Deus faz e define sobre o pecado, você vê a justiça de Deus. E até mesmo na recompensa da retidão. Ao mesmo tempo, a Bíblia ela destaca a misericórdia, a graça de Deus, que oferece perdão e salvação, àqueles que colocam a fé em Jesus Cristo, e ela faz isso mostrando que a justiça de Deus é superabundante. Dessa forma, quando a gente analisa todos esses textos, a gente entende o seguinte, que a visão bíblica da justiça de Deus inclui tanto uma retidão de procedimento que a gente deve ter, quanto o amor de Deus. Deus nos ama e Ele é justo. Tudo que Ele faz, a gente encontra o amor e a justiça. São duas características de Deus, são dois atributos do caráter divino. Não se separa. Quando Deus faz justiça, Ele é amoroso, e quando Deus é amoroso, Ele faz justiça. O Salmo 145, verso 17, ele diz assim, olha, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Bom, eu sou pai, eu acho que você também, não sei, provavelmente você seja mãe, pai, nem que seja de coração, por adoção. A gente, às vezes, quando vai agir numa situação, a gente corre o risco de fazer justiça para um filho e para outro não, como, por exemplo, o caso que eu acabei de contar do meu pai. Hoje eu entendo, mas a natureza da justiça de Deus, ela é perfeita, ela é plena para todos, para justos e para ímpios, porque nós não somos justos ou ímpios por causa da justiça de Deus, nós somos porque escolhemos ser, ou justos ou ímpios, estarmos ao lado de Deus ou contrários à sua graça, ao seu amor e à sua bondade. E aí, a gente, ao entender a natureza da justiça divina, agora a gente vai entender como que a justiça divina se apresenta. E é aqui que começa um grande problema. Não sei se você já questionou alguma vez, por que tem tantas pessoas boas que sofrem, tantos maus que prosperam? Não sei se você já questionou se Deus é bom de fato. Mas a Bíblia apresenta a história de alguém que fala muito ao meu coração, é Asaf. Asaf era uma pessoa de muitas habilidades, escritor, músico, compositor, e ele escreveu um salmo, que é o Salmo 73. Nesse salmo, ele apresenta esse grande dilema para se entender a natureza da justiça de Deus. Ele apresenta essa dificuldade que a gente tem para entender a justiça divina. Veja só comigo no Salmo 73, o que aconteceu com Asaf. Logo aqui no verso 2, ele coloca aqui o que ele enxergava da justiça de Deus. Olha, o Salmo 73, olha o que ele diz aqui no verso 2. É bem interessante o questionamento de Asaf. Diz assim o texto, verso 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. A pergunta é, por que quase se resvalaram os pés? Asaf era um homem íntegro, trabalhava para Deus, era diretor do coro, do templo, é o ministro de louvor da igreja. Mas ele está dizendo assim, eu quase me apostatei, quase abri mão de tudo. Por quê?
O verso 3 dá a razão. Ele diz assim, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele estava dizendo o seguinte, assim, olha, o crime compensa. E se a gente ficar analisando, às vezes, numa perspectiva puramente humana, a gente vai ser levado a pensar também igual, olha, o crime compensa. Parece que os perversos, eles prosperam. Mas não só isso, ele vai descrevendo mais, aqui a angústia vai se tornando mais próxima de quem lê, de quem ouve aqui a Bíblia, especialmente o Salmo 73. Verso 4 no verso 5, ele diz assim, ó, esses homens aí, os perversos, para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio, eles fazem tudo errado, mas eles não têm preocupações. O verso 5 diz, não compartilham da canseira dos mortais. Além de prosperarem, parece que a vida para eles é boa demais, não tem problema nenhum. Eles não têm depressão, estresse, ansiedade, eles não estão inseridos nessa panela de pressão que se chama vida. E para piorar, aqui no verso 7, ele descreve com mais propriedade ainda, olha, Asaf diz, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Veja, ele está dizendo que esses ímpios, pessoas que não têm nada com justiça, eles vivem de coisas que não são verdade. São fantasias, mas parece que isso dá certo. O que mais que eles fazem? Olha aqui o verso 8. Diz que eles motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Eles fazem maldade para o próximo e não há ninguém que os detenha. Eles agem contra o próximo, mas não para aí. O verso 9 diz que contra o céu desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Muito mais do que falar contra o próximo, eles falam contra Deus e parece que até Deus fica acuado, ele não faz nada contra esse tipo de gente. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de a gente prosseguir aqui. A justiça divina, ela não se dá nos parâmetros humanos. O que isso implica? É que Deus não destrói o mal na velocidade que ele se propaga. Você entendeu isso? O mal tem uma alta capacidade de alastramento, ou seja, se você bota uma laranja podre no saco, todas estão condenadas, porque ele se alastra. E a gente pensa assim, por que Deus não age tirando a laranja podre do saco? Sabe por quê? Deus dá tempo para a maldade mostrar de fato quem é ela. Você já pensou se no céu, quando Lúcifer, que era o anjo de luz, tivesse questionado a autoridade de Deus? Antes de avançar aqui na minha fala, deixa eu fazer uma rápida digressão aqui com você. Ficaria um ponto de interrogação. Ninguém pode falar mal de Deus, porque senão ele destrói, ele acaba com tudo. Deus não destrói. Entenda isso daqui, olha. Deus não destrói o mal na velocidade que ele se propaga. Deus dá tempo para que o mal se torne conhecido. Por quê? Qual é o grande ponto que ele quer provar? O grande ponto que Deus quer provar é, mais importante do que o tempo que passa, é o fim que se aproxima. E é aqui, na história de Asaf, que a gente chega num ponto extraordinário. O verso 17 vai fazer a mudança de cenário. Até que ele está questionando, ele está falando de muitas coisas que ele observava da vida dos ímpios, mas agora ele vê uma coisa importante. O que é que ele vê? Verso 17, diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Olha só que interessante. O grande ponto da justiça divina está no santuário. Por quê? Porque Deus, ele trabalha numa perspectiva de juízo que precisa ser entendido em três perspectivas, em três realidades. O juízo de Deus não é imediato como a gente gostaria que fosse, por uma razão. O juízo de Deus é investigativo, primeira perspectiva. Salmo 33, o verso 15 até o verso 19, diz exatamente isso. Deixa eu ler aqui com você rapidamente essa passagem. Salmo 33. Olha o que diz aqui a partir do verso 15. Diz assim, olha... Aliás, vou ler até desde o verso 13. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Verso 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia,
para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. O juízo de Deus é investigativo, ou seja, ele está procurando entre todos aqueles que convivem num contexto de maldade, quem é que quer ser salvo. Deus está investigando. Deus não está procurando para condenar, Deus está procurando para salvar. Só que esse juízo que é investigativo, de acordo com a visão de Asaf no Salmo 73, esse juízo ele vai se transformar num juízo comprovativo. O que isso significa? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Olha só o que diz aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 2. Esse é um verso extraordinário para você entender a realidade do juízo de Deus. Diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Ou seja, nós vamos julgar as coisas deste mundo quando essa realidade passar. Porque vai chegar um juízo que não é investigativo, nem comprovativo, vai ser executivo. E esse juízo vai acontecer, de acordo com Apocalipse 20, o verso 9, quando finalmente os ímpios forem ressuscitados e marcharem contra o acampamento dos santos. Nesse contexto vai cair fogo do céu e Deus vai destruir de uma vez por todas o mal. Portanto, o santuário, o lugar onde Deus habita, aponta para esse grande momento. Não é do nosso tempo, é no tempo de Deus. A grande ação do juízo divino é entregar o pecador que não quer o perdão à consequência dos seus atos. É isso que Deus faz. Lá em Romanos 1, 26, Paulo diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. O que Deus faz? Por que o ímpio parece que está prosperando? Porque Deus está entregando o ímpio para conviver com a sujeira do seu pecado e ele vai cada vez mais se envolvendo nos laços de morte do pecado. Mas ao mesmo tempo, a sensação do justo parece o grito que está lá em Apocalipse 6, o verso 10. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor soberano, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Até quando? A sensação que dá é que Deus não está fazendo justiça, mas será que é isso mesmo? Ao permitir que o mal se alastre, nós entendemos o seguinte, que a grande questão da justiça divina não é se Deus vai fazer ou não. Ele vai fazer. Como é que eu sei disso? Atos 17, 31. Diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou. Quem é esse varão? É Jesus Cristo. A grande questão sobre a justiça e o juízo de Deus é como eu vou me apresentar no contexto do juízo. Eu vou me apresentar com o meu advogado justo, Jesus Cristo. Vou pedir para que a graça dele seja colocada sobre mim e Deus não impute sobre mim o meu pecado. Ou eu vou me apresentar diante do grande juiz como os ímpios, que não terão nenhum tipo de justiça em si ou sobre si, para colocar diante do juiz de toda a terra. A grande questão da Bíblia não é se vai acontecer ou não, vai acontecer. A grande questão é como eu vou me apresentar diante do juízo de Deus. E é aqui que Asaf não tem mais dúvidas. Quando ele entra no santuário, ele vê o fim do ímpio, ele diz: não, esse caminho ele é perigoso, ele é escorregadio, eu quero a graça, eu quero depender de Deus, porque Deus não pode cometer injustiça. Deus trabalha numa ótica diferente, como um tapeceiro que vai fazendo a sua obra e parece um emaranhado de fios e cordão que não tem sentido algum, mas quando ele termina a obra, do outro lado você consegue ver a beleza de uma arte que foi feita fora da lógica comum. Seu coração transborda de tristeza, de raiva, de angústia. Eu quero te lembrar o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 10. Diz lá assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
Todos nós, invariavelmente, todo nascido de mulher, até mesmo Adão feito pelas mãos de Deus e Eva também, todos nós seremos julgados por Cristo. E a grande questão do juízo é: você aceitou a graça ou você rejeitou a graça? Aquele contexto, ninguém vai poder dizer, no final, contexto do juízo, ninguém vai poder dizer que os juízos de Deus são parciais. Eles são vagarosos, são letárgicos. Ao assistir o DVD da nossa vida, as ocasiões de livramento de graça e também as ocasiões de rejeição do livramento da graça de Deus, todos nós, finalmente, vamos dizer: os juízos de Deus são perfeitos. O Apocalipse, no capítulo 19, o verso 2, ele traz uma descrição dessa cena. Ele descreve os salvos olhando para Deus, olhando para Cristo. E a fala que sai da boca de todos, como um grande coral, é: justos e verdadeiros são os seus juízos, ó Senhor Deus. Justos e verdadeiros. Talvez você não tenha ainda hoje a sensação de que Deus está julgando com justiça a ferida que foi aplicada no seu coração. Mas eu queria te lembrar, esse juiz não se corrompe, esse juiz não se atrasa, esse juiz não se confunde, esse juiz é o único no universo todo que tem condição de fazer justiça verdadeiramente. Se você está aí fazendo planos de fazer justiça com as próprias mãos, você comprou uma arma, né? Você quer fazer justiça com as suas mãos? Deixa eu te lembrar, Hebreus 10, 31 diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus verdadeiro. Confie na justiça de Deus. Eu quero orar com você para você descansar na justiça de Deus. Confiar que Ele vai fazer com que todas as coisas cheguem no fim certo com justiça. Pode orar comigo? Senhor, nós confiamos em Ti. O Senhor não pode agir com maldade. Nada te é encoberto aos olhos, a Tua sabedoria e poder. Nesse momento, Pai, nós estamos aqui suplicando para que a Tua justiça satisfaça o nosso coração. Que a gente confie no Seu poder. Tira a raiva, o ódio, o rancor que talvez esteja bagunçando a nossa mente. Que possamos descansar na plena certeza de que justos e verdadeiros são os Teus juízos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você consegue descansar nessa verdade? Nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.